Olá pessoal, eu sou Andresa Rocha e essa é a edição 316 da Brasil JS Weekly. Como você já sabe, o seu resumo semanal de notícias de tecnologia. É isso aí, eu sou o Felipe Moura e essa semana a gente vai falar aqui sobre o cadastro base do cidadão, a gente vai falar sobre um novo canal da Mozilla muito legal e também atualizações do NPM e Node. Então fica com a gente aqui. E a gente já começa com uma notícia muito legal aqui, que é o anúncio dos vencedores da competição JS 13K Games. Então é uma competição muito legal que acontece, que são 31 dias de desenvolvimento, de desafio, né, onde os devs têm que trabalhar e inventar um jogo que pese apenas 13 KB em JavaScript. É um desafio muito grande e é muito legal que o pessoal tem que usar a criatividade, que senão não sai coisa boa. E o pessoal usa e os resultados são impressionantes, realmente, tem animações, tem coisas... É bem espetacular o que o pessoal consegue fazer com apenas 13 KB. Esse projeto, inclusive, ele existe para justamente mostrar, né, como o JavaScript é poderoso. E a Mozilla anunciou aí o seu canal no YouTube. A gente já está seguindo, espero que você também siga. Para acompanhar as notícias é o Mozilla Developer, então eles vão falar sobre CSS, tem já artigo, já tem vídeo sobre grid, layout, tem um monte de coisa. Então não perca as notícias aí em primeira mão do pessoal do Mozilla Developer através do canal do YouTube deles. Eu achei muito legal também que os vídeos são bem curtos. Então tu chega lá em vídeo 5, 7 minutinhos dando uma dica muito específica sobre alguma coisa que é importante. Então realmente te ajuda a aumentar rapidamente alguns skills, né, na hora de desenvolver. E mais um anúncio rápido aqui também, é um anúncio do Ionic React. Então é um artigo onde o pessoal da Ionic está justamente falando por que eles decidiram fazer essa abordagem, né? Adotaram o React para criar uma nova camada ali, o Ionic React, para poder trabalhar com apps, né, de forma nativa muito melhor. E tem vários motivos que eles citam ali dentro desse artigo, mas uma curiosidade que eu queria levantar é que eles focaram muito em não ser iguais ao que o React Native faz, né? Então, na verdade, eles usam realmente o DOM. Eles viram que os desenvolvedores, os devs web, realmente tinham interesse em continuar trabalhando com as tecnologias web. Então eles acabaram adotando o React DOM como plataforma principal e assim tu tem muitas funcionalidades novas e acaba também facilitando na hora de desenvolver. E uma curiosidade também que eles levantaram é que existe cerca de 16 vezes mais interesse nos devs e nas devs de trabalhar com o React DOM e com a web do que plataformas nativas assim. Então, mais uma vez, né, a web é realmente muito poderosa, uma plataforma impressionante, né, em termos de números também, de capacidades, e eles aqui estão caminhando nessa direção, o que prova mais uma vez o interesse do mercado também. Lançou aí um produto que é, no seu laboratório, que é o algoritmo... Mais uma notícia aí sobre inteligência... Inteligente. Inteligência artificial, as palavras mais, os termos mais... É uma foto, a gente sempre erra. Inteligência artificial, mais uma vez sendo pauta aqui da nossa news, da nossa weekly. Algoritmos de visão computacional agora são pequenos o suficiente para serem executados no seu celular. Uma pesquisa nova aí do Lab, aí do MIT. É bem impressionante o que eles estão fazendo. O Google já tinha feito um movimento assim também com o TensorFlow. Então tinha uma versão do TensorFlow que a ideia deles era focar em fazer funcionar e rodar no celular, nos dispositivos móveis. E a gente está vendo esse movimento aqui do mercado, na verdade, trabalhando nessa direção. E isso é muito legal porque realmente tem muita aplicação, muita coisa que pode ser feita com inteligência artificial e a gente acaba não fazendo às vezes porque é muito pesado, tem que mandar para uma cloud, processar, etc. Então isso aqui realmente vai viabilizar a tecnologia. E os devs do futuro vão poder fazer o quê? Utilizar isso para usar a criatividade e fazer mais coisas, né? Chegar em novos resultados. Então, acho que a gente tem que acompanhar o que o pessoal vai inventar de novo utilizando esse tipo de oportunidade. E as tecnologias relacionadas ao AMP estão realmente crescendo muito, né? O Google investiu muito forte em cima disso, mas o AMP está se tornando um pouco mais independente, né? Então eles fizeram todo um trabalho aqui de mentoria, de governança dentro da plataforma AMP, inclusive na hora lá de desenvolver e definir como é que seriam as novidades dessa tecnologia. Eles pensaram, inclusive, uma coisa muito importante foi da diversidade na hora de quem toma as decisões baseadas nisso, né? A comunidade começou a crescer muito, ficou totalmente aberto, então eles estão fazendo um movimento muito legal. E mais uma parte disso é que agora o AMP então está se juntando ao Open Source OpenJS Foundation Incubation Program. Então, muito interessante, eles comentam aqui quais são os prós disso, né, o porquê que eles acabaram tomando essa decisão e então agora eles vão fazer parte aí desse programa, né, dentro da OpenJS Foundation. Achei isso aqui muito legal e eles focam muito que a importância disso aqui realmente é mostrar para a comunidade como trata-se de um projeto aberto, trata-se de um projeto que tem interesse sim e alinhamento sim com o que a comunidade pensa, né, com o mundo do open source trabalha e com o trabalho que a OpenJS Foundation já vem fazendo. E se você gosta desse conteúdo maravilhoso da Brasil JS, assina esse canal e junte-se aos 30 mil assinantes que estão na nossa base agora. A gente está muito feliz de comemorar essa marca junto com você, como sempre. Junte-se a gente também,
Compartilha, curte, comenta, aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos. Então, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E também vale lembrar que quem está escutando isso aqui no podcast também pode, né, claro, ir lá no nosso canal do YouTube e demonstrar, né, seu carinho pelo canal da Brasil JS e também nas outras redes sociais, que são Facebook, Twitter, Instagram, além do portal, loja, etc. Então, acompanha a gente que sempre tem novidade. Faça parte também das nossas redes sociais, um monte que a gente tá em... Peraí. Você tem que deixar alguma coisa pra mim também, né? É isso, esqueci. Por isso que eu falei assim. E a notícia bombástica aí da semana, relacionada a dados também, pra gente não deixar de tocar novamente nesse assunto, é o anúncio de um decreto governamental que cria Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Isso causou aí, tem causado ainda muitas discussões. Eu tomei... Então, a atitude de ler o artigo todo, de ler todo o decreto. A Débora Duarte também, ela indicou, criou um artigo falando dos prós e contras e a gente foi dar uma mergulhada um pouco melhor nisso, porque isso é um assunto muito sério. A gente tem falado sobre isso, sobre segurança e proteção de dados há bastante tempo. E eu elenquei algumas coisas aqui pra gente dar uma refletida. Na verdade, de uma maneira geral, tá? Esse decreto, ele pode ajudar muitos outros órgãos governamentais na melhoria de criação de políticas públicas relacionadas a determinados recortes da população. Isso tem um lado importante e um lado positivo. Porém, o grande problema disso daí, alguns dos grandes problemas primeiro, criar um projeto como esse exclusivamente sobre responsabilidade do executivo, ou seja, não existiu ainda uma discussão com parlamentares, não existiu uma discussão com a sociedade, não existiu nenhum órgão de controle, nenhum outro órgão aí de institutos que trabalham com pesquisa, que trabalham com dados, ou seja, simplesmente o governo foi lá e resolveu criar e criou sozinho, sem ninguém saber quem é que vai produzir, quem é que vai trabalhar nessas bases de dados, como é que vai ser feito operacionalmente, isso não está listado, isso não está transparente ainda para a gente saber. Então, os próximos passos que, para você entender melhor, para a gente entender melhor, é ler direitinho o decreto. E o governo ainda precisa trabalhar na transparência sobre isso, ou seja, quem vai fazer, de que maneira vai fazer, quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso. Existem aí os órgãos que estão envolvidos nesse evento, nessa criação desses institutos, porém, é necessário saber, as pessoas que vão trabalhar nessas bases de dados têm a competência técnica suficiente para isso, principalmente falando em segurança da informação, principalmente falando da segurança dos seus dados, e aí tem questões muito específicas, porque a base começa com o teu CPF e o plano inclui dados sensíveis, como o íris dos olhos, o jeito de andar, características genéticas mensuráveis, características físicas mensuradas e muito mais. Gente, olha só, são dados que já estão disponíveis nas bases do governo e outros que vão ser alimentados por outros órgãos. E aí entra Receita Federal, entra a Secretaria da Fazenda, entra várias coisas. O governo vai ter um acesso centralizado de uma grande quantidade de dados nossos, mas quem garante a segurança dessas informações? Pois é, eu também, assim, eu parto do princípio que eu não confio em nada do governo, de nenhum governo, nunca. Então, realmente, eu acho que a questão de segurança mesmo, vão garantir para nós que ninguém vai invadir essa base e roubar esses dados? Não dá para confiar numa coisa dessa. Vão garantir para nós que o governo está fazendo isso porque eles têm interesse no bem-estar do povo? Quem é que vai acreditar numa coisa dessas hoje em dia, né? Então, realmente, é uma coisa muito delicada, muito importante. Alguns governos, como o governo chinês, já vem fazendo algumas coisas assim e levantaram críticas por todo o globo, né? E acho um movimento estranho isso acontecendo agora. Tecnicamente também tem um pouco de receio, porque realmente, às vezes falta capacidade técnica no pessoal que trabalha para o governo, às vezes falta simplesmente recurso para eles também, porque vai uma verba grande para fazer esse tipo de trabalho. Daqui a pouco vai começar a ter inclusive falsos positivos, imagina começar a acusar uma pessoa de algum crime, alguma coisa assim, e não era a pessoa, mas sim porque foi detectada com uma determinada falha. Então tem N coisas acontecendo aqui, desde rastreio, etc., questão de monopólio, quem é que tem esses dados, como é que serão mantidos, etc. Então realmente, assim, eu acho que o Brasil tem coisas mais importantes para serem resolvidas agora do que isso, e esse é um problema que não é fácil de resolver. Talvez o governo, justamente por ter uma falta de conhecimento técnico, acha que, vamos montar isso aqui e vamos passar a ter essa informação, essa funcionalidade. Só que não é assim, né? É um trabalho bem mais complexo, que tem muita margem de erro, e um erro desses é muito importante, afeta a vida de muita gente. Então, realmente, talvez não fosse o melhor momento de começar a fazer esse tipo de trabalho. E quando for, que eu não sei quando vai ser, tem que ser, com certeza, muito bem discutido com a comunidade. Tem que ser aberto, tem que ser transparente, discutido com pessoas técnicas também. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? E vamos ter que continuar acompanhando isso tudo.
E nós temos duas atualizações bem importantes também. Nós temos o Node.js indo para a versão 12.12 e nós temos o NPM também indo para a versão 6.12, né? Então o NPM está anunciando aqui que eles corrigiram vários bugzinhos pequenos, assim, também fizeram as otimizações de performance, enquanto o Node está trazendo, inclusive, aqui no artigo, né, uma lista do que eles mudaram. Então, como é que uma flag nova na hora do build, algumas coisas que foram depreciadas. Tem também o OpenDir, que eu achei muito legal no FS, agora fs.opendir, vai te ajudar a listar os conteúdos de um determinado diretório, que hoje no Node ainda tem algumas linhas a mais, né? Então isso aqui acaba facilitando um pouco. Então vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessas novidades e já também se manter atualizado, né? Como você já sabe, quando eu apareço, também é para falar de evento, é para falar de coisa boa, é para falar de o que a comunidade está fazendo. E claro, você já sabe que nós temos On The Road chegando. Já anunciamos aí nosso keynote maravilhoso, o Thiago Romero que está vindo, anunciamos muitos outros palestrantes, a gente vai falar sobre acessibilidade, Web 3D, Web Audio API, nós vamos falar sobre micro front-end, Solid e muito mais. E eu vou te dar um spoiler, a gente tem um super cupom de desconto na Weekly. Então você precisa assinar a nossa newsletter, tem um cupom de desconto exclusivo para o On The Road São Carlos nessa edição especial para o Dia do Profissional de TI, então confere lá que a gente vai ter um cupom muito bom de desconto para você. E claro, eu vou te esperar lá em São Carlos, coisas maravilhosas, a gente tem loja da Brasil JS, a gente vai ter um happy hour maravilhoso também que o pessoal do Novo Lab está preparando, então não deixa de acompanhar as novidades sobre o On The Road São Carlos, eu te vejo lá na semana que vem. Nós temos também, para dar continuidade aqui às threads de On The Road, claro que nós temos o On The Road São Paulo e vocês vão ficar chocados com o keynote do On The Road São Paulo. Assim, claro que eu não vou falar, é óbvio que eu não vou falar, eu vou enrolar o máximo que eu puder, mas vocês vão amar. Essa pessoa é amada, é idolatrada, é um ícone acessível do Brasil e do mundo, todo mundo gosta e eu tenho certeza que vocês vão adorar a presença dessa pessoa como keynote do On The Road São Paulo. E claro, para essa edição de São Paulo, temos muitas outras novidades, teremos um formato diferente, como a gente já tinha falado para vocês, não deixem de acompanhar, algumas pessoas já vão começar a receber os seus e-mails, então comecem a preparar as suas apresentações, porque o On The Road São Paulo promete. E eu tenho, como sempre, aí eu dou também alguns spoilers da Brasil JS 2020, e eu venho aqui dizer para vocês o seguinte: quer saber a próxima data de On The Road para 2020, a primeira data? Eu não sei, eu fiquei pensando aqui se eu daria isso para vocês, mas eu vou dar. On The Road 2020, primeira edição, 21 de março. Guarde na tua agenda, nós vamos para um lugar muito distante, muito longe aqui da nossa sede. Nós não estivemos nesse local em 2019, então fica aí a dica para você pensar onde nós estaremos em 2020, 21 de março, coloca na tua agenda. Tenho certeza que de qualquer lugar do Brasil que você vier, você vai querer ir nesse On The Road e garantir sua presença. E para finalizar, eu tenho aí um convite para você. Você que é Community Manager, você lidera alguma comunidade, você organiza evento? A gente tem um super encontro dia 23 de outubro na Lambda 3 para falar exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre plataformas de eventos, sobre patrocínio, sobre diversidade e, claro, gestão de crise em eventos. Não deixe de comparecer, estarei eu e a Jéssica, a menina do chapéu, e muitos outros amigos queridos aí da organização de eventos e comunidades de São Paulo. Espero vocês lá na Lambda 3, dia 23 de outubro. Muito obrigada, por enquanto era isso. E chegamos aí ao momento mais filosófico aqui da nossa Weekly. Como sempre, a gente gosta de fazer uma... Chegamos ao momento filosófico aí. Chegamos aí então ao momento mais filosófico aqui da nossa Weekly com a frase da semana. E a frase da semana é a seguinte: todas as horas de prática e fracasso são uma parte necessária do processo de aprendizagem. Gina Sipley. E essa frase então é muito boa, né, Felipe? Realmente tu tem que aprender através de teste, aprender através de erros, né? Inclusive, se não me engano, era Dalai Lama que dizia que ele nunca errava. Ou ele acertava ou ele aprendia. É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo no dia a dia mesmo. E com essa excelente locução da Andressa, a gente chega então ao término da... É que não tinha muito erro de gravação, né? Agora tu contribuiu. Por favor, continua seguindo a gente e muito obrigada. Até a próxima. Droga. Eu aumentei o volume só pra ver o nome da mulher ali naquela hora, daí alguém... Plim! E com essa locução maravilhosa da Andressa, então a gente chega ao término da edição número 316 da Brasil JS Weekly em vídeo e também em podcast. E a gente agradece a você, profissional de TI, está comemorando a data especial no dia 19 agora de outubro. Comemore o seu dia, você é um profissional que precisa ser valorizado, você que trabalha aí numa área que tem vários desafios. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima. Até lá.